Olá, eu me chamo Anderson Rafael, sou discente da Universidade Federal do Piauí e hoje eu irei apresentar um trabalho intitulado Estratégias de uma herbácea de florestas da sombra ao sol. É melhor investir em fixar carbono ou reservar água. Dito isso, é importante pontuar que a luz solar é essencial para o desenvolvimento das plantas. No entanto, para se adaptarem a situações onde os níveis de luminosidade podem encontrar-se menor ou maior que sua capacidade ou necessidade, então buscou-se avaliar as variações morfológicas das folhas de população de Talino triangulare em cenário de exposição luminosa diferente. Em florestas, também existindo o benefício que ervas e arbustos podem receber das árvores maiores em uma relação de facilitação chamada de nursery plants. Para trabalhar dentro da metodologia, nós realizamos um estudo ao final do período chuvoso, onde duas populações de bredo foram marcadas, uma localizada abaixo da copa do sombreiro e outra em região de sol pleno, com uma distância de 10 metros entre as duas áreas. A copa do sombreiro projeta uma sombra de 8,30 metros de raio e 52,15 metros de circunferência. Foram coletadas 60 folhas de maneira aleatória, sendo 30 de cada população. As folhas foram coletadas, enumeradas, pesadas imediatamente após a coleta, digitalizadas, secas e pesadas após a secagem. Logo abaixo, nós temos um desenho experimental das duas populações em relação aos fatores de sombra e distância. Também foram utilizadas medidas para compor a nossa metodologia, como por exemplo a área foliar, que se dá por centímetros ao quadrado e foi estimada pelo software ImagenJ. Nós também temos a massa foliar seca, que foi estimada após passar pela estufa a 65 graus por 72 horas. Nós também temos a fração de água das folhas, que é dada em percentual, utilizando a fórmula da fração e pela igualdade do peso final dividido pelo peso inicial, multiplicado por 100. Nós também temos a fração de biomassa seca, que é dada pela subtração da fração de água da folha menos o peso final. Nós também temos a área final específica, a área foliar específica, que representa o espessamento foliar, e todas essas medidas elas foram submetidas a testes estatísticos utilizando a ANOVA. Passando para os nossos resultados, nós constatamos que as diferenças foram significativas, onde P era menor que 0,05 nos atributos foliares da Talino triangulare, entre as áreas abertas e exposta ao sol pleno, que foi denominada como T aberta, e as áreas sombreadas pela espécie arbórea foi denominada de T sombra. Especificamente, as plantas da T sombra aumentaram sua área foliar, enquanto as T aberta apresentaram folhas reduzidas. As populações da T aberta exibiram uma área foliar específica menor em comparação à T sombra, indicando maior espessura. No entanto, ao compararmos a fração de água e de fotoassimilados pela biomassa, observa-se que as plantas da T aberta reservaram mais água, enquanto as da T sombra fixaram mais carbono, como podemos observar os fatores e as alterações que estão representadas nos gráficos exibidos. Então, com esse estudo, nós podemos concluir que as plantas em exposição total à luz do sol, elas demonstram uma preferência em acumular água em seus tecidos, como uma medida adaptativa de sobrevivência ao ambiente seco e à disponibilidade hídrica limitada. As plantas sob a copa do sombreiro priorizaram a alocação de seus recursos energéticos no aparato fotossintético, fixando mais carbono, e esses ajustes morfofisiológicos eles demonstram como as plantas facilitadoras são fatores de influência às populações ao longo do tempo para esses organismos. Com isso, eu encerro nossa apresentação. Agradecimentos à FAPEP, ao CNPq e à Universidade Federal do Piauí.